Olá, aqui é o professor Josué. Vamos conversar sobre o tema diagrama de rede. Muito bem, diagrama de rede faz parte dentro do contexto de gerenciamento de projetos, lá da parte de gerenciamento do tempo, criar cronograma. Opa, rapidinho, hein? Isto aqui é um diagrama de rede, mas espera aí, onde ele se encaixa dentro do gerenciamento do tempo? Você tem que lembrar assim, quando você está criando um cronograma, é fácil definir um prazo? É fácil você prometer esse prazo? Uma coisa é você dar uma estimativa, mas depois você se comprometer com esse prazo. Não é fácil. Entre definir e prometer, nós iniciamos com essa questão de eu preciso gerar uma estimativa. E o mais complicado é que depois eu preciso cumprir esse cronograma, esse prazo que eu passei. E quando você olha as notícias, né, projetos atrasados, olha quantas vezes nós vemos o termo aí, atraso, atraso atrás de atraso, atraso, obras atrasadas. Ou seja, não é fácil iniciar um projeto e entregar no prazo. Se você pensar, ou parar para pensar, qual que é o custo de tanto atraso assim? Né? Então, quando você tem que criar um cronograma e você usa uma das metodologias ou dos frameworks padrão de mercado, nós temos aqui o PMBOK, ou Guia PMBOK. Dentre os processos previstos para criar o gerenciamento do tempo, você tem essa parte de sequenciar as atividades. E é ali que você cria um diagrama de rede. Como assim? Hoje nós vamos ver só a parte de diagrama de rede. Onde que fica aqui essa parte de diagrama de rede? Aqui nesse lado direito. Vemos aqui um cronograma, né, as atividades, a duração, início e fim, e um gráfico aqui que eu ainda não estou entendendo qual a relação disso com o diagrama de rede. Trazendo o conhecimento do nosso lado da área de gerenciamento de escopo, nós temos uma EAP, que é o projeto em termos de entrega. O que eu vou entregar nesse projeto? Uma EAP nos mostra isso. Ok, para criar um cronograma, eu pego a EAP, decomponho essa EAP numa lista de atividades que são necessárias para realizar essas entregas. Então vamos supor, como no exemplo daqui, eu tenho lá 25 atividades ou tarefas para entregar esse projeto. Pego a EAP, crio uma lista de tarefas. EAP virando em atividades ou tarefas, uma listona de atividades, uma lista de atividades. E para que eu tenho que criar um diagrama de rede? O diagrama de rede é que você, quando pega uma lista, existe algo que nós chamamos de dependência entre elas. Ok? Dependência, o que vem a ser isso? Neste slide eu te apresento 4 formas de você sinalizar as dependências entre as atividades. Veja nesse primeiro caso aqui, que eu tenho uma setinha saindo da atividade A indo para B. Isso quer dizer que tem uma dependência, eu só começo a atividade B assim que a primeira atividade A terminar. Por isso está escrito aqui término para início. Uma outra forma de dependência é eu preciso iniciar a atividade A para iniciar a atividade B. Tá? Então está vendo aqui a dependência? Eu preciso iniciar a atividade A para iniciar a atividade B. De outra forma, eu preciso terminar a atividade A para terminar a atividade B. Ou, por último, eu preciso iniciar a atividade A para terminar. Você precisa entender que isso é necessário justamente para representar no seu cronograma que existem situações onde uma atividade só pode começar depois de outra, né? Ou, diferente disso, ela poderia começar em paralelo. Ou seja, diagrama de dependência é utilizado para criar o diagrama de rede. Eu estou estabelecendo dependências entre as atividades. Eu só posso configurar no roteador quando eu terminei de instalar o roteador e assim por diante nos exemplos abaixo. Legal, vamos ver um exemplo prático? Suponha que você tenha essas atividades ou tarefas numeradas de 1 a 9, ok? E na coluna ao lado temos aqui a indicação de dependência. Atividade 1, colocar toalha na mesa. Ela depende de alguém? Não. Atividade 2, depende da 1. E assim por diante. Então, criar um diagrama de rede, ele
para chegarmos numa figura como aquela anterior, né, como que eu pego uma lista de tarefas e crio um diagrama de rede? Eu poderia deixar para vocês como desafio, né, que você pega uma lista de tarefas como essa, identificadas as dependências. Agora você só precisa fazer o quê? Criar o diagrama de rede. Tá ok? Muito bem. A única dificuldade é você identificar a relação ou onde eu estou descrevendo a dependência e criando aquele diagrama contendo bolinhas e aquelas setas que nós vimos no slide anterior, lembra? Se a atividade precisa terminar para começar e assim por diante. No exercício que eu proponho, basta você desenhar a dependência como uma seta comum de uma atividade para outra. Você poderia investir um tempo aí para fazer esta atividade, mas eu vou economizar seu tempo. Vamos lá? Como ficaria esse diagrama de rede para esta lista de tarefas? Aqui está um exemplo. Tá? Vamos verificar se isso está ok mesmo? Olha lá, onde está a atividade 1? Bom, a atividade 1 está aqui, certo? Ela depende de alguém? Não, então basta iniciar o diagrama e você faz uma setinha do início para a atividade número 1. Vou pegar uma atividade um pouco mais à frente. Atividade 7, alimentar cafeteira. Ela depende da atividade 6. Como fica no diagrama? Olha a atividade 7. E se ela depende da 6, eu preciso preparar a atividade 6, terminar a atividade 6, para que depois eu comece a atividade 7. Então, nada mais, nada menos do que um diagrama de rede ajuda você a compreender as atividades que precisam ser realizadas, mas em termos de dependências. Você estabeleceu dependência entre elas, ok? Nós temos outros ganhos, mas por enquanto basta você namorar um pouquinho mais essa tela para entender a relação entre esta lista de tarefa, as dependências que estão anotadas aqui e o diagrama de rede resultado. Tá bom? Legal! Agora, e se eu te propuser esta atividade? Como ficaria o diagrama de rede deste cenário proposto? Puxa, professor, eu vou fazer isso na mão? Meu pai! É complicado? Opa! Se você entendeu esta atividade anterior e consegue fazer na mão sem olhar o resultado aqui à direita, no próximo vídeo eu vou te mostrar como a gente pode utilizar uma ferramenta chamada WBS Chart Pro para você entregar um diagrama de rede para um projeto que tenha mais atividades. E o propósito aqui não é que você fique se desgastando, né? Mas é mais interessante quando a gente olha uma ferramenta que faz por nós uma tarefa um pouco mais desgastante, mas nós entendemos o que está sendo feito, né? Então, o diagrama de rede em um cronograma é você pegar a lista de atividades, certo? E entender as dependências que existem nestas atividades. Então, no próximo vídeo eu vou pegar uma ferramenta e mostrar como faríamos isso para não depender só das nossas habilidades artísticas e desenhar na mão esse diagrama de rede. Tudo bem? Aí você pode perguntar para mim, peraí, mas o diagrama de rede serve só para montar um cronograma? Só para eu ver aquelas setinhas que nós podemos encontrar lá no Microsoft Project? Opa, aí são cenas dos próximos capítulos. Para que você utilize outras ferramentas de gerenciamento de projetos, por exemplo, método do caminho crítico. Isso tem benefícios, sim, de uma forma que traz muitos ganhos para gente de projetos que entende bem o que significa esse método do caminho crítico. Vai ser tema de uma outra aula. E sem o entendimento do diagrama de rede, da sequência, né, a dependência das tarefas, você não consegue utilizar o método do caminho crítico. Então, eu estou ensinando, né, para vocês, compartilhando um método, né, a criação de uma estrutura que chama diagrama de redes, mas você vai perceber a relação com outro passo importante dentro também do gerenciamento do cronograma ou gerenciamento do tempo, que é o que? Utilizar no método do caminho crítico. Você já pode perceber que neste slide aqui, nessa figura,
conseguimos enxergar no diagrama de rede. Mas método do caminho crítico eu mostro num próximo vídeo. Tudo que nós conversamos até agora é para a atividade que um gerente de projeto precisa trabalhar em desenvolver o seu cronograma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.